contacto direto para falarmos sobre este trabalho. Diria mesmo que já não era uma coisa nova ou novidade e deixou-me mais entusiasmada com o facto de poder participar de um trabalho tão importante quanto esta revista, este relatório que foi desenvolvido aqui em Luanda, nas 3 zonas já mencionadas inicialmente. Aquilo que é a realidade das mulheres nestas zonas específicas onde aconteceu a pesquisa, mas é como disse inicialmente, é na verdade um reflexo daquilo que é a realidade de muitas mulheres em Angola e obriga de nós, pelo menos aquelas pessoas que podem fazer alguma coisa com o seu saber, com o seu pensar, dar alguma iniciativa, ainda que seja na produção deste relatório, que é importante para sabermos o que é que nós podemos trabalhar e sugerir também de políticas públicas para o nosso governo. Inicialmente, este trabalho teve a metodologia quantitativa e qualitativa para podermos mensurar os aspectos diários que têm que ver com aquilo que foi elaborado como questões para compreendermos melhor a realidade das mulheres no mercado. Como também já foi dito, a maior parte das mulheres abordadas estão numa faixa etária dos 18 aos 45 anos e 40 anos, na verdade. E a realidade crucial aqui que eu gostaria de salientar sobre várias questões que foram levantadas tem que ver com o facto de a maior parte delas não terem sequer noção do que é cidadania. Para mim foi a situação real mais crítica, porque uma coisa é não participarmos porque existem inúmeras limitações, existem inúmeros condicionantes que podem influenciar a não participação, mas ter noção, saber, por exemplo, que o ato de participar não significa apenas estar num contexto como este, estar no parlamento ou estarmos num espaço acadêmico, discutirmos teorias, filosofias e... Não, é mesmo só a ideia de que quando eu sou uma pessoa, sou aqui particularmente maior de idade, eu devo, por exemplo, ter um bilhete de identidade. Este bilhete de identidade vai servir aqui como uma ferramenta para podermos alcançar outros direitos. E pode ser o facto de eu estou aqui na Zunga, ok, mas o que é que está a faltar aqui no mercado? Ou nesta rua onde eu passo diariamente, tem água, tem lama, a quem eu posso questionar, a quem eu posso sugerir alguma ideia, caso eu saiba. Nós temos, por exemplo, aqui, para a realidade de muitos mercados, lixeiras a céu aberto, e com o relatório podemos perceber que muitas delas têm sugestões, têm ideias. Tudo bem que não está lá com aquelas palavras bonitas que nós ouvimos na televisão, mas elas podem dizer, por exemplo, que aqui está a faltar água. Não é uma questão de não, é lixo. Sim, na televisão falam que é saneamento básico, é toda aquela estrutura. Elas não compreendem nessa perspectiva, mas elas sabem a realidade que elas estão a viver e têm ideias sobre o que pode ser feito para mudar esse contexto. Então é de um trabalho coletivo, diário, que deve ser feito também para ajudarmos essas pessoas. A questão aqui da escolaridade também é algo que chamou minha atenção. Também já fruto de outros estudos, nós sabemos que atualmente até a realidade vai mudando de alguma forma. Nós vamos tendo cada vez mais mulheres no sistema de ensino, mas também tem a questão da desistência depois pelos inúmeros encargos que elas acarretam, as responsabilidades que têm enquanto mulheres. Nós estamos a acompanhar aqui meninas de 14, 15, 16 anos que
em função das responsabilidades que elas acarretam, não conseguem sequer terminar os estudos, às vezes nem o ensino médio conseguem concluir, porque depois a questão da própria pobreza, da realidade contextual, já nos remete a outros problemas, a gravidez na adolescência, outros encargos que vêm com isso e depois influenciam para a desistência. A outra questão que também chamou minha atenção tem a ver com a relação que ainda não é descentralizada, a relação entre a população e quem nos dirige, ou pelo menos com as entidades governamentais. Nós estamos a falar de zonas onde às vezes mais de 50% pronto, isso aqui vou sempre realçar que é segundo essa amostra, né? 50% das pessoas, ou mais de 50% das pessoas, não conhecem, por exemplo, o administrador, não tiveram contato com alguém que tenha um cargo de relevância governamental, a quem possam chegar e dizer: olha, nós estamos a sofrer violência por causa dos fiscais, por causa dos polícias, e precisamos de um espaço para negociar essa relação que precisa ser melhorada. Ok, não podemos vender aqui. Qual é a ideia? Qual é o espaço? O que é que nos sugere? Que condições está a criar? Como é que o nosso público, os nossos clientes conseguem chegar nesse espaço que vocês estão a sugerir? Ou seja, nós precisamos, e aqui é a minha perspectiva com esse trabalho, precisamos sair dessa capa da intelectualidade e baixarmos um pouco mais a linguagem terra a terra e compreendermos o quanto todos podem colaborar, todos podem acrescentar e trazer essa transformação, essa mudança que nós precisamos para o nosso país. Mas é preciso que essa estrutura, que hoje não temos aqui outras, né? Muito obrigada, excelentíssima servidora pública, pela presença. Falo para si mesmo. Mas podíamos ter mais servidores públicos para podermos compreender e refletirmos juntos, porque é um trabalho coletivo e todos devem se sentir ou sentir-se parte integrante deste trabalho. Então, aqui, o facto de existir um fosso entre governantes e governados diria, a amostra real de que esse compromisso de participação está cada vez mais distante daquilo que seria o ideal. Por exemplo, a questão sobre a participação cidadã individual e coletiva. Aqui também achei muito interessante o facto de muitas mulheres terem a certeza de que no coletivo é possível. Não tem tipo aqui muita ciência. Elas sabem que se eu me juntar à Ingrácia, à Selmira e juntas pensarmos numa ideia para materializar, vamos conseguir. Estás a ver? Ah, não, tem que ter associação, tem que ter ONG, tem que ter uma empresa. Não, elas têm noção do tipo, para resolver o problema do lixo aqui, eu posso me juntar a fulana, cicrana, e vamos conseguir fazer a limpeza. Se for para ir solicitar a IPAL, a administração, para trazer água, nós todas vamos conseguir, vamos nos espelhar. E nós assistimos como é que isso depois se materializa todos os dias. Quantas de nós ou quantos de nós já não assistiu às zungueiras ou os zungueiros a se darem sangue? Olha, tem óbito, estamos a fazer recolha. Quer dizer, esse espírito de coletividade existe nesses espaços. Significa que se as políticas públicas forem implementadas, bem estruturadas e bem passadas, porque outra coisa que também compreendemos é a comunicação. Agora temos, por exemplo, ONG na perspectiva de gênero. Quantas de nós compreendem isso? O que é isso? Quais são as políticas dos níveis tais e tais? Temos que desmistificar esses termos. A ideia da ignorância, que infelizmente os nossos mídias sustentam, é exatamente porque eles não querem comunicar ao nível de todos
e depois vende-se a ideia de que este povo não entende, não colabora. Nós já estamos nesse serviço há muito tempo, a enxotar, a tirar dos mercados, das ruas, ok. Mas não estou a falar ainda se estão criadas ou não as estruturas, mas que linguagem está a usar para conseguir consciencializar essas pessoas que estão no mercado informal. Tudo bem, São Paulo agora está limpo, está bonito, tiraram as zungueiras, ok. Como é que elas estão? Que espaços foram organizados? Como é que foi o processo de negociação? Conversaram em que termos? Então, essas estruturas, essas estratégias de comunicação que podiam existir para alcançar esses grupos, é na verdade isso que está em falta. Porque quando nós assistimos às corridas, é sempre as mamães são teimosas, elas não sei o quê, não entendem. Ok, não entendem, falaste como? Qual é o teu português? Qual é o nível da tua linguagem? Como é que ele está escrito? Como é que ele foi explicado? Como é que foi demonstrado? O teste foi feito. Olha, vamos arranjar o mercado no sítio X, mas fez um estudo, porque nós estamos a vender, estamos a precisar sim de um espaço onde o nosso cliente chega até nós. Ok, vamos tirar o Ticol daqui e vamos ir lá colocar no Panguila. Não, é o Rocky que sai, sim, peço desculpa. Ok, eu vivo no Cazenga. Tenho 3 filhos. Vendo água fresca. Vendo paracuca. Vendo jingua torrada. O meu mercado sempre foi este. Eu ganho menos de 1000 kwanzas dia. Tu queres me explicar como é que eu vou sair hoje do Cazenga até o Panguila para vender a minha paracuca? Tens de me esclarecer, tens de me mostrar as alternativas para que eu possa compreender que, ok, neste espaço já não é possível. Entretanto, foi colocar um outro espaço que, bem elaborada as ideias, também vai ser funcional. O bom aqui, para mim, foi o facto de elas perceberem que estão a ser violentadas. Esta consciência é também um símbolo para a transformação, porque a partir desta perspectiva de estarem conscientes de que existe um ato violento, com essas iniciativas, elas também poderão trabalhar para a transformação e a mudança, a denúncia e outras ações que podem subverter este quadro. A associação pioneira também no trabalho para direitos mais específicos, né? Nós temos outras organizações de mulheres atuam de forma mais geral, mas vocês trazem aqui a questão dos direitos políticos, um foco muito preciso na participação, que no final do dia este não participar também nos arrasta para o contexto dos desafios que temos em Angola e especificamente com a AU, né? que vocês trabalham, e então agradecer o convite, esta possibilidade de podermos escrever livremente e até recriar propostas dos temas que vocês partilharam. Então, assim, de uma forma muito geral, a associação pediu que eu olhasse para o quadro jurídico legal, vamos dizer, né, de Angola em relação à participação, mas com um foco muito específico dos desafios legais e políticas públicas ligadas ao mercado informal. Este mercado informal que movimenta a maior parte da nossa economia e é ocupado por mulheres, né? Não que não haja homens, mas como dizem os futuristas, mais são as mulheres. Neste espaço são o rosto da informalidade ou do setor informal em Angola. Vão poder ler um pouco o que é que, por exemplo, a Constituição nos traz em questões de participação, embora geral, mas consegue-se perceber
que a intenção era dizer que homens e mulheres podem e devem participar, não há essa distinção entre raça, gênero, classe e por aí em diante. E eu pensei então neste, eu diria subtítulo ou subtema, que diz sobre participação do discurso à prática. Eu gostava de realçar que amanhã celebramos o 8 de março, né? Amanhã, sim, celebramos o 8 de março e o 8 de março tem esse cunho dos direitos econômicos das mulheres por reivindicarem direitos trabalhistas, viveram a experiência de toda a violação que fez com que um dia celebrássemos esta data e estar aqui a falar também de mulheres no setor informal sustenta e nos faz recordar a necessidade de continuarmos a explorar este assunto do discurso à prática. Porquê? Porque evidencia-se um paradoxo entre toda a estrutura que nós temos de leis, de programas, de políticas. O Plano Nacional de Desenvolvimento está ali, há os indicadores, há metas que nós queremos alcançar, mas no final do dia também não fica muito claro que indicadores de género estes programas trazem, que vão nos permitir mensurar em 2027, que termina este Plano Nacional de Desenvolvimento, que mulheres, por exemplo, melhoraram a sua condição de vida, que mulheres foram transformadas por este programa de conversão da economia. E nesta questão que tem a ver com os números, o nosso trabalho sobre redução do fosso de género em Angola sempre me parece que é muito quantitativo, do número de mulheres que acederam ao Parlamento, do número de mulheres que agora são gestoras públicas, números, mas então quando olhamos para a condição da mulher em Angola é um pouco mais degradante. Então, as mulheres precisam ocupar esses espaços, mas depois e não podemos deixar que usem-nos por estar naquele espaço para dizer que nós estamos a reduzir o fosso de género, que estamos a melhorar as políticas públicas para as mulheres, porque de facto isto não está a acontecer. Então as mulheres continuam em trabalhos precários, continuam sem segurança no trabalho, continuam o assédio à integridade física, neste corre-corre, então, e não são só as mulheres, e por isso aquela hora eu disse à Mana, leva mesmo o teu bebê, porque esta imagem de uma mulher na praça com um bebê ao colo, os nossos filhos, nossos irmãos estão conosco nestes espaços, sem qualquer segurança, sem qualquer saneamento, então é uma fotografia que fica muito forte e então este exercício. O programa de reconversão da economia, no final do dia, me parece que para no momento em que o negócio é formalizado, porque ali vai pagar imposto. Nós precisamos sair deste nível de pagar imposto, formalizou, ok, pagar imposto, mas se vocês forem explorar o site de uma PES, tem um instrutivo muito claro, muito bem arrumadinho sobre as etapas, desde o registro dela, desde a formalização do negócio dela, desde programas de formação técnica e por ali, mas não consigo e tive alguma... É preciso que depois dela estar a contribuir, até aumente as competências técnicas, aumente a visão dela sobre o negócio e tenha realmente um espaço seguro, mesmo que num mercado seja um mercado com espaço seguro para ela fazer o seu trabalho, mas infelizmente não conseguimos perceber isto. E o ano passado, num fórum feminista promovido pelo Jário, esteve uma senhora no mercado dos congoleses e como ela, outras nunca ouviram falar de facto deste programa, perceberam que parecia ser um programa para ceder a um crédito e não sei o quê, então também este nível de comunicação que não fica muito claro. Então eu questionei aqui como avançar, né? Como é que nós avançamos? Então, por vários processos políticos, históricos, as mulheres foram sendo empurradas para a situação que se encontram, né? Nós não queríamos que fizéssemos, e eu lembro aquela senhora me perguntar, se não tivesses a vender aqui no mercado, o que querias ser? Ela queria ser jurista, ela queria poder continuar a trabalhar, e fez o ensino médio em ciências jurídicas, queria avançar, mas
não, nada ou quase mudou. Neste mesmo espaço teve uma pesquisadora, ela estrangeira, ela diz que veio em Angola ainda nos anos 80, a falarem, a discutir, a investigar, a pesquisar sobre o mercado informal. Em 2024 ela volta, mas a situação perpetua ou um pouco mais agravante. Então nós temos que sair da narrativa, de planos, de políticas e ver como a vida das mulheres está a ser transformada à medida que mais mulheres vão aceder. E aqui podemos fazer isso de várias formas, mas a mim preocupa, por exemplo, a educação de qualidade. Uma educação que permite eu não só ser uma super técnica, mas que eu possa expandir o meu potencial, né? Enquanto pessoa, tive acesso à educação, que é a educação formal, mas uma educação que me permite ter um elemento muito simples, que é esta questão da participação. Se eu não tenho informação de qualidade, se a informação não está acessível, se eu não entendo os processos, se eu não entendo do que se está a falar, a minha participação vai ser do nível de estive presente e não passar disso. E então, assim finalizei com um apelo à questão de sugestões e outras ideias. E não inventei nenhuma coisa, são coisas que já estão escritas em vários outros livros, já estão escritas em vários outros... outras pessoas já pensaram nisso tudo, né? Mas que infelizmente nós vamos ter toda hora que rebuscar estas ideias para falar. E terminando a semana nós estamos a entrar um apelo quando formos discutir sobre mulheres, trabalho e entre outras questões de gênero, sempre nos lembrar que as mulheres não são uniformes, as mulheres são diversas, estão em contextos diferentes, ainda que elas todas estejam no espaço rural, ser no sul da Angola, ser no leste, as dinâmicas são outras. Se ela está em Luanda, no Kazenga ou no Talatona, é mulher, ok, mas qual é o contexto que esta mulher está inserida? É importante discutir e por isso torna mais interessante o alvo deste projeto, né? Que são as mulheres naquele contexto. Mas mesmo no contexto informal, é difuso, porque o meu negócio ser de venda de ovos é diferente da senhora que vende fardo, é diferente da minha colega que se calhar tem um contentorzinho para frescos. E eu falo isso como filha de uma mulher que vendeu anos e anos no mercado do Roque Santeiro, conseguiu construir uma casa deste trabalho e que depois eu vi a minha mãe a perder esse poder de renda, né? Tão logo veio essa questão do Roque Santeiro, eu vi a minha mãe ficar com os recursos cada vez mais limitados. Uma senhora que sempre movimentou, ela, minha tia, a irmã dela mais velha, e outras mulheres que eu tenho de referência na minha própria família, que no setor informal transformaram as suas vidas, contribuíram, nos educaram e nos inspiraram também a avançar e fazer esse trabalho. Então, um cuidado diferente, mas fora disto, os direitos são iguais para todas e para todos. E agora sim o desafio, acho que este momento era importante neste nível mais formal, né, de divulgação deste trabalho, mas então, aqui já também cutucar um pouco o FOA, vosso parceiro, né? Embora que o último era um ano, se calhar os recursos já não chegam, mas encontrarem outras sinergias, outros espaços para tornar este material mais acessível, irem nos mercados para elas olharem, né? Elas passaram aqui, foi este o trabalho que elas fizeram. Isso também vai ajudá-las a continuar a vos acolher ou acolher outras organizações que vão decidir fazer esse trabalho com elas. E de novo, muito obrigada. E também bem bonito a parte gráfica, mesmo muito, muito bom. Obrigada. DCP pela iniciativa e pelo interesse específico por esse grupo de mulheres. Parabenizar os parceiros, de modo geral. Bem, o meu texto, o meu artigo, tem como tema a luta das mulheres no mercado informal.
que na verdade acaba sendo um retrato escrito da realidade que nós já vivemos, né? Como a Ingrácia também disse, nós não inventamos nada, mas eu acho que esse exercício ainda assim é necessário dentro do nosso contexto em que, apesar de vermos a violência todos os dias escancarada nos nossos olhos, parece que ainda assim as coisas, parece que continuamos a não sentir na nossa pele. Parece que passa sempre despercebido, parece que é uma coisa que não tem tanta relevância. Então, infelizmente, ainda precisamos gritar com palavras escritas, palavras ditas, porque os gritos que ouvimos pelas ruas não soam nada, não nos dizem nada. Então, nesse texto, eu trago de alguma forma, faço um paralelismo de como a imagem da mulher, né, porque o rosto do mercado informal é indubitavelmente feminino, como isso acaba pesando na visão que o próprio Estado ou os seus agentes têm sobre o mercado informal. Porque eu acredito que existe uma influência muito grande da forma de tratamento que se tem em relação aos mercados informais, por conta dele ser maioritariamente feminino. Né? Vemos o quanto a violência a violência, do modo geral, é muito contra os corpos femininos, e o mercado informal, sendo algo que representa o corpo feminino, a ideia de que uma praça é uma mulher, aproveito já fazer aqui um paralelismo, né? Então isso torna ainda mais vulnerável a questão dos direitos das mulheres nesses espaços, torna mais vulnerável e mais propensa a essas violências. E trazendo isso, trouxe uma citação e uma reflexão que eu achei muito interessante enquanto eu ia fazendo a revisão bibliográfica, que é a ideia que se tem da mulher casada, ou pelo menos que se tinha até na nossa própria lei, que a mulher emancipada é a partir do casamento. Ou seja, então, em um espaço em que se tem mulheres que não são casadas, quer dizer, pelo menos elas estão lá como maioria e são apenas as mulheres, essas mulheres basicamente não se sentem no direito de terem voz e reclamarem, ou seja, fazerem o exercício da sua cidadania. Dentro da nossa lei, era oficial que as mulheres não eram emancipadas o suficiente para falarem sem a permissão dos maridos. E eu acredito, eu vejo isso, que parece que nós ainda vivemos isso ainda aqui no nosso subconsciente. Bem, o texto é basicamente sobre isso, né? Sobre o quanto existe essa violência. Acho que vou acabar sendo repetitiva porque já falamos sobre as questões de não existirem políticas públicas que apoiam essas mulheres dentro desses espaços, mas ainda assim essas mulheres procuram formas de resistir e